impossível numa pregação só você sair daqui completamente abastecido do que você precisa saber diante do que aconteceu. É provável, inclusive, que a gente comece uma série sobre tudo o que está acontecendo, especificamente sobre os prismas que a gente está vivendo. Eu, antes de entrar no texto, quero que você perceba comigo as várias camadas do que está acontecendo aqui. Primeira camada, você deve ter pensado isso durante a semana. Deus é bom, correto? Por que aconteceu tanta coisa ruim assim? Deus é bom. Por que diante de tanta oração da igreja, tanta gente morreu, tanta gente perdeu tudo? E aí vem o segundo ponto. Deus é bom e é soberano. Por que um Deus que é bom e soberano e podia ter intervido, não interviu? Por que esse Deus que tem todo o controle, ele não só permitiu acontecer, mas no seu controle, ele decidiu que acontecesse assim? Olha a primeira camada, como é que ela já é difícil. Essa primeira camada de você pensar no Deus que é Deus e que mesmo assim estamos diante de um cenário como esse. É o que a gente pode chamar de um contraste. Olha o contraste que a gente tem. O nosso culto de domingo, a nossa fé, aqui, estabelecida. Aí você olha para fora e fala, meu Deus, não tem nada a ver com o que eu imaginei que aconteceria diante de um Deus que é bom e soberano. Isso é a primeira camada que dá tanto contraste. A segunda camada é o quão impotente você é, meu irmão. Quanto eu sou. O quanto durante a semana você se sentiu mal, porque você olhava para fora e pensava assim, eu estou bem. E o quanto ficar bem era ruim. O quanto ficar bem era doído, porque você pensava, eu estou bem, mas tem gente que está muito mal e eu não posso fazer nada agora por eles. O quanto você ficou mal porque você não podia fazer nada enquanto a chuva caía e as notícias no JF da depressão chegavam e os stories das outras mídias também chegavam e você olhando aquilo e pensava, meu Deus, para onde que eu vou agora? Eu fico em casa, eu saio, meus familiares estão bem, eu não posso fazer nada. Essa é a segunda camada, é a sua limitação. A primeira delas é a soberania de Deus, a segunda é a sua limitação. A terceira é a aptidão e o talento e a boa vontade de outras pessoas que te constrangiam durante a semana. Quando você olhava pessoas fazendo muita coisa, você falava assim, mas eu não estou fazendo nada. E aqui é um paralelo de uma terceira camada, o quanto a gente é, de alguma forma, propenso a comparações diante de um cenário como esse. O quanto você rolando no seu feed e falava assim, mas tem gente fazendo muito mais, eu não estou fazendo nada. E o quão perigoso é um cenário como esse virar palco. E esse não é um cenário de palco, é uma tragédia. A primeira camada é a soberania de Deus. A segunda camada é a nossa limitação. A terceira camada é a sociedade e as mídias sociais. Como é que elas transformam tudo em palco. E nada de errado. Influenciador é para influenciar para coisa boa, tá certíssimo. Estou contigo nessa, meu irmão. O problema é a linha tênue demais, que eu vou te explicar que ela é muito complexa. Quando a influência deixa de ser palco, ou não passa a ser palco. E essa linha, ela precisa ser trabalhada numa série de pregações, porque é difícil. Isso não é uma coisa que você... tenha cuidado para julgar os irmãos, tenha cuidado para julgar quando você vê alguém fazendo uma boa ação e postando, falando assim, tá fazendo para aparecer. Você não é Deus para fazer isso, meu irmão. Mas tenha cuidado para postar também. Aqui a gente bate no Chico e no Francisco. Você que julga quem posta, para de julgar quem está postando e vai trabalhar, meu irmão. Você que posta, tenha cuidado para postar. Sonde o seu coração. Avalie por que você está fazendo aquilo. É para influenciar de verdade ou é só para ganhar palco? Não, pastor, independente do que for, tá tudo certo. Mentira. A motivação conta muito. A motivação conta demais. Quando você entra na casa de alguém que perdeu tudo, você descobre que a motivação é o que mais conta às vezes. Porque você vai ver que você não tem nada para fazer ali. Assim, cara, não tem nada para fazer aqui. Eu só tô aqui, tirando lama, mas eu vou para casa limpo, chegar em casa limpo e ele continua aqui. E o meu stories, meu reels não vai resolver. E sua motivação é o que vai dizer se você vai voltar no outro dia, no outro mês, no outro ano, na outra década. É isso que move o coração de um cristão. E esse salmo, ele trata da primeira camada, pelo menos um pouco, tá? Ele trata da primeira camada, que é a soberania de Deus diante disso tudo.
Dessas 3 camadas que eu falei, esse aqui trata da primeira camada, o Deus soberano e bom, mas só de uma parte dela. A gente vai tratar sobre isso durante os próximos domingos. É só de uma partezinha, tá? Porque eu sei que você não vai fechar todas as janelas aqui. O texto é assim, Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio, cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oremos. Senhor, a Tua palavra é sempre eficaz, sempre atemporal, sempre perfeita, abundante. Fala conosco nessa manhã, acalma o nosso coração, nos instrui, nos direciona. O Teu povo precisa de direção. O Teu povo, Senhor, precisa de um norte. Dá a direção, Senhor. Dá o rumo para nós. Nos mostra, à luz da Tua palavra, a verdade que é bíblica e que é inspirada, que é perfeita e soberana. Seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, dado o contexto social que a gente tem, deixa eu te dar o contexto do Salmo. O Salmo, ele é um salmo escrito pelos filhos de Corá. Não sei se você leu na sua Bíblia, logo em cima do versículo 1, está escrito: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. Eu não entendo nada de música, mas para quem entende, era específico para aqueles que têm voz de soprano. Cântico. E era um canto, era realmente uma música, cantada pelos músicos. Os filhos de Corá aqui, eles são uma descendência levítica. No Antigo Testamento, a tribo de Levi era uma tribo específica para o sacerdócio do culto. O culto no seu sistema litúrgico tinha uma tribo específica que cuidava de tudo. É como se tudo isso aqui acontecesse por meio de uma família só, o culto. Assim eram os levitas. Os filhos de Corá eram os descendentes dos levitas que, portanto, cuidavam da parte litúrgica do culto a Deus. Esse é um salmo escrito por eles que era entoado e provavelmente esse salmo foi escrito na sitiação, ou quando Jerusalém foi sitiada pelo regime assírio e estava na iminência de ser invadida e ser destruída, contemplando algumas outras catástrofes fora dela. E diante de tanta insegurança, os filhos de Corá escrevem essa música ou esse canto. E num primeiro momento, o que a gente tem aqui é justamente algo que vai falar de cara ao nosso coração e para a nossa realidade. O refúgio e a fortaleza que nós temos em Deus, mesmo diante da calamidade. Em outras palavras, existe consolo diante da calamidade. Não dá para você perceber isso olhando o jornal, meu irmão, não dá. Se você abrir o Google agora e colocar assim, Juiz de Fora, você não vai encontrar o que esse salmo vai te apresentar. Esse salmo, no primeiro ponto, ele mostra que existe consolo na calamidade. Quando o salmista começa, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ele evoca a segurança do salmista em meio ao caos. Ele mostra como os filhos de Corá deveriam ter o olhar fixado na segurança em Deus, mesmo quando o mundo é inseguro. Olha o contraste que a gente deveria ter. Olha lá para fora e você percebe caos, tribulação, e o salmista dizendo, socorro bem presente na tribulação. A ideia do socorro bem presente é um socorro abundante, é um socorro que supre toda a necessidade diante da tribulação. É um socorro que não permite que fique lacunas. E se você for muito sincero,
não parece ser o socorro que nós temos visto acontecer na nossa cidade. Você tentando ajudar aqui ou acolá, parece que sempre fica alguma coisa para trás. Parece que esse salmo não se aplica. A conclusão do salmo, dessa parte do salmo, é quando o salmista diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem nos meios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. É uma confiança ousada, é um consolo ousado. Aqui é a grande chave para entender o consolo no meio da calamidade pública. O consolo do cristão é um consolo ousado, é um consolo destemido, é um consolo muitas vezes sem temor. É desapercebido talvez da sociedade como isso acontece. Deixa eu te dar um exemplo aqui. É perigoso quando você no seu coração começa a duvidar de que Deus consola o seu povo e as pessoas mesmo diante da calamidade. Você e eu somos tentados a olhar lá para fora e pensar: Deus não é consolo para eles. Deus não é suficiente para eles. Eles perderam tudo. Olha só como é que é complicado isso, porque a gente está numa posição onde a maioria de nós aqui não perdeu nada com isso. A nossa imaginação, nosso plano é: eles têm que ter uma casa nova, os móveis novos, eles têm que ter o ente querido de volta. Isso é o consolo ideal para eles. Fala a verdade. Fala a verdade. Lá no fundo do seu coração, o que você gostaria de dar agora para alguém que perdeu um filho nessa enchente, nessa tragédia? O filho de volta ou a esperança em Deus? O que você daria de volta? É uma decisão muito difícil. Eu acho que o ser humano não é pronto para tomar uma decisão como essa. Se tivesse no seu poder agora trazer o filho de alguém de volta, ou dizer assim: você vai ter esperança em Deus agora pro resto da sua vida, o que você daria para essa pessoa? Humanamente falando, a maioria de nós, se não todos, daria o filho de volta. A maioria de nós falaria: eu prefiro entregar o filho para você de volta, a esperança em Deus não é tão importante aqui. Eu quero te explicar como é que isso dá na prática. Imagina que você tivesse poder de confortar um coração que perdeu um filho, ao ponto dessa pessoa ter esperança em Deus pro resto da vida dela. Você fala assim: com uma palavra, eu vou te dar uma palavra para você confiar em Deus pro resto da sua vida. E lança essa palavra, ou um filho de volta. Qual dos dois a gente escolheria? Prontamente o filho. Porque é o sofrimento absurdo. Mas diante desse texto, eu sou obrigado a dizer, e contra inclusive a minha própria racionalidade, que ter esperança em Deus é maior, é melhor, é mais consolador do que qualquer outra coisa. Isso, para nós que não perdemos nada, é uma ponta importante aqui. Porque ainda que você não possa trazer o filho de alguém de volta, ainda que você não possa dar uma casa nova para alguém, você pode dar algo mais, maior, mais e maior do que qualquer outra coisa. Você pode dizer que Deus ainda é consolo. Não tenha medo de dizer para alguém que Deus ainda é consolo. Meu irmão, diante de tanta lágrima, o seu ceticismo e o meu bate na porta dizendo: eu não tenho nada a dizer. Tem sim. Você tem como dizer que existe um Deus que é bom, mesmo diante da calamidade. Quer um exemplo disso? Jó. Jó é o exemplo claro e que eu ia pregar sobre ele hoje. Eu só não preguei sobre Jó porque eu pensei realmente que é um texto muito duro e que primeiro eu preciso preparar o terreno aqui com vocês. O livro de Jó não é para amadores. O livro de Jó não é para crente imaturo, não é para crente mimizento. O livro de Jó não é para crentes que estão na igreja ou com Jesus por aquilo que ele pode fazer. O livro de Jó é para homens e mulheres de Deus. É por isso que eu esperei um pouquinho para trazer o livro de Jó. Porque primeiro eu preciso filtrar aqui com vocês que as próximas pregações não serão fáceis. E nesse primeiro ponto, eu queria te dizer o quanto isso se aplica a Jó. Jó perdeu tudo. Tudo, absolutamente tudo, meu irmão. Filho, saúde, dinheiro, recursos, ele não tinha mais nada. E no final das contas, o que ele vai dizer é: se nós aceitamos o bem de Deus, nós não aceitaremos também o mal. E por que Jó fala isso?
porque ele sabe que Deus é o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Jó tem um consolo na calamidade que é tão maior e melhor, é tão mais alto, que diante de todas as perdas ele tem coragem de dizer que ele aceita o mal de Deus. É por isso que maior e melhor do que um filho, maior e melhor do que uma casa, maior e melhor do que qualquer bem material que você possa oferecer para uma família, é dizer que Deus é refúgio e fortaleza no meio da tribulação, meu irmão. A sua fé precisa ser fortalecida para isso, porque você não vai ter condição de trazer o filho de ninguém de volta, você não vai ter condição de dar uma casa nova para alguém, pelo menos eu acho que não. E mesmo que pudesse, essa casa pode cair um dia. E mesmo esse filho um dia pode morrer por outra causa. A única forma de consolar alguém até a eternidade é dizer que Deus é bom, mesmo quando a calamidade chega. É dizer que Ele ainda é consolo, socorro bem presente no meio da tribulação. E percebe com o cuidado do salmista, ele não está dizendo que Deus é consolo fora da tribulação, é na tribulação que Deus é consolo. É no meio do caos. A gente precisa saber que Deus é bom, não para que a gente não vá para a tribulação, mas exatamente quando a gente está no meio dela. Deus é bom, meu irmão, não para te livrar das tribulações. Deus é bom para fazer você passar por elas com Ele. Essa é a grande diferença de quando você tem Deus como seu refúgio e sua fortaleza. Salmo 23 na cara. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, essa nossa cidade hoje é o grande vale da sombra da morte. Nós estamos passando por isso. Mas pastor, é muito fácil você falar isso não tendo perdido um filho. Realmente é muito fácil para mim falar isso. Eu não tiro o seu mérito. É muito fácil para nós falar isso. Mas eu queria te pedir para avaliar por um outro prisma. É muito difícil também falar isso para alguém que perdeu um filho. Mas eu tenho que dizer, Deus é socorro bem presente, mesmo quando tudo parece que foi embora por ribanceira abaixo. Deus é Deus e nós não somos. Você, nem eu, nem ninguém consegue consolar um coração que perdeu tudo. Somente Deus. Essa é a suficiência de Deus na nossa existência humana. Pensa comigo, a melhor ação social possível nessa semana, daqui a 2 anos, não vai ter valido de nada. O tempo passa, o mundo avança, a vida segue. Quando nós entendemos que Deus é socorro bem presente no meio da calamidade, nós entendemos a única forma de realmente ancorar a nossa esperança e expectativa, mesmo quando tudo desmorona na nossa cidade e ao nosso redor. Deus é Deus e nós não somos. Existe consolo em meio à calamidade. O texto parece que foi escrito para nós. Versículo 3. Ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Olha como é que o salmista, ele é sensível em perceber que o cuidado de Deus acontece mesmo quando a própria criação tumultua a nossa vida. O texto é sensível em dizer que o Senhor da criação, que governa todas as coisas, pode fazer com que os montes se estremeçam. E mesmo Ele fazendo isso, Ele continua consolando o seu povo. Os montes se estremecem, Ele fez isso, Ele é Deus. E Ele vai falar sobre isso no final do Salmo. E mesmo assim Ele consola. Como o próprio texto de Isaías 46 diz, Ele fere, mas Ele mesmo cura. É doído dizer isso. Mas o ferimento causado na nossa cidade tem causas secundárias. Poder público, imprudência, falta de recurso, causas secundárias. Mas a causa primária de todas as coisas é a providência de Deus, a sua soberania. Mas pastor, você está dizendo que foi Deus quem decretou que tudo acontecesse? Eu estou afirmando isso categoricamente. Ele é Deus e Ele decretou que fosse assim. Ele decretou, Ele ordenou, Ele providenciou que Juiz de Fora, que as nossas famílias, que a nossa cidade fosse ferida. Mas Ele mesmo decretou, ordenou e providenciou que ela fosse curada. É aqui onde
o nosso limite de questionar Deus cessa. Porque aqui é onde você no seu coração está dizendo, isso não faz sentido, pastor. Como que um Deus que faz tudo isso ainda vai consolar? Ele é um sádico, ele é um Deus que não vale a pena seguir esse Deus. Pessoal, eu quero preparar vocês para uma fé madura e não para uma fé imatura. Se você não chegou na conclusão de que isso aqui não é tempo de profetizar, não é tempo de celebrar, não é tempo de fazer festa, e sim de lamentar e clamar misericórdia, deixa eu te explicar. Isso aqui não vai ser resolvido com ato profético. Isso não vai ser resolvido com campanhas e mais campanhas. Isso é soberania de Deus. Um Deus que não se comove com a nossa festa e com a nossa força. Que não é ludibriado pelo nosso carisma evangélico. Ele é Deus. E aquelas profecias que a gente já ouviu, eis que levanta um país que vai crescer, e foi tudo por água abaixo, junto com a chuva. Porque Deus é soberano e é assim que Ele faz. Mas pastor, e como é que a gente lida com isso? A gente lida com isso sabendo que Ele tem o seu propósito, o seu plano, o seu decreto, e nós não temos a menor condição de avaliar, de julgar, de entender o que Ele está fazendo. Romanos capítulo 11, deixa eu te explicar por que você e eu deveríamos simplesmente parar no questionamento de dizer assim, me paro. Romanos capítulo 11, versículo 33. Atenção máxima aqui nesse texto, máxima. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O que Romanos está dizendo? É profundo demais entender como Deus conhece as coisas e como Deus tem a sua sabedoria das coisas. Se a gente tentar entrar nisso, a gente se afoga. Você já passou por afogamento na vida? A sensação de que você não tem como puxar o ar e você está lutando ali para tentar achar uma via de escape? Você se afoga quando você tenta entender o que Deus está fazendo. Você fala assim, Deus, mas o que é isso, Senhor? Não dá para conciliar uma soberania dessa com uma bondade dessa. E essas coisas se rivalizam. Você se afoga tentando entender. Não dá para entender. Quão inexplicáveis são os seus juízos e insondáveis são os seus caminhos. Versículo 34. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para lhe ser restituído? E agora vem a coisa mais difícil. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu acho que talvez você nunca parou para pensar a implicação disso. Deixa eu te explicar. Porque dele, tudo vem dele. Por meio dele, tudo acontece por meio dele. E para ele são algumas coisas. Todas. Por que o desastre? Por que a calamidade? Porque Deus assim escolheu. Por meio de quem foi isso? Por meio da mão de Deus. Para que foi isso? Para Ele mesmo. Percebe diante de quem que a gente está? Não é fácil isso. A gente sai de uma reflexão como essa com um sabor amargo na boca. Eu queria muito trazer um culto aqui, avivado, esperança, e vamos sair por aí celebrando, mas eu preciso amadurecer o seu coração e dizer o seguinte, meu irmão, Deus é soberano, não questione isso. Por que isso é importante, pastor? Para quando alguém te perguntar isso, alguém mais esperto um pouquinho, alguém mais malicioso um pouquinho, você já ter passado pelo vale do pensamento racional sobre a soberania de Deus. Se você nunca parou para pensar sobre tudo que eu falei até agora, nunca parou para se considerar sobre isso, o dia que você encontrar alguém mais cético, alguém mais racional, alguém com mais entendimento, alguém que leu a Bíblia mais que você, ele vai te perguntar sobre isso e você vai ser pego de surpresa, porque ele vai falar uma coisa que você nunca pensou. Isso vai destabilizar sua fé, vai deixar você sem consolo, angustiado, e é por isso que esse ponto apareceu nessa pregação. Mesmo diante da soberania, mesmo diante disso tudo, ainda existe consolo na calamidade, porque Deus é bom. O texto avança
E agora ele vai mostrar a esperança escatológica no meio da calamidade. Pastor, traduz aí para mim, porque é uma palavra muito esquisita esse negócio de escatológica. Vou tentar explicar da melhor forma, mas é uma palavra muito específica da linguagem teológica aqui. Mas a esperança no meio da calamidade, ela é para as últimas coisas, não para as primeiras. A esperança no meio da calamidade não é para aquilo de agora, não é para aquilo de ontem, é para depois. A esperança na calamidade não é para casa nova, não é para cura, não é para quando uma casa foi restaurada ou limpa. A esperança da calamidade é para depois dela. Depois quando? Ano que vem? Daqui 10 anos? Daqui 5 anos? Não. Para depois dessa vida. Que é isso, pastor? Mas é esperar muito tempo. É esperar muito tempo em sofrimento, em angústia. Paulo sabia bem disso quando ele escrevia as cartas dele. Ele escrevia muito isso quando, ao longo da sua caminhada apostólica, ele percebia a imaturidade de alguns cristãos de colocar esperança em Cristo somente nessa vida. Paulo sabia do cristianismo que viria, ele sabia do nível raso do cristianismo que vem, esperando em Deus para essa vida. Ele sabia o nível de cristianismo que só aguenta quando tudo está bem. Ele sabia que o cristão precisava ouvir que a esperança verdadeira é para depois, meu irmão, é para depois. Em vasos de barro, sendo atribulados, sendo oprimidos, sendo completamente espremidos no meio desse caos que é o mundo depois do pecado. O texto diz assim, a partir do versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha que utopia! Há um rio que alegra a cidade de Deus. No meio de uma calamidade como essa. Que rio é esse? Se essa aqui é a cidade de Deus, cadê esse rio que alegra essa cidade? Se o ajuntamento do povo de Deus é essa cidade, cadê esse rio? Versículo ainda 4. O santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Jerusalém caiu. Jerusalém foi destruída. Ele não está falando de Jerusalém nesse texto. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A grande esperança da calamidade não é aqui e agora, é a eternidade. Nessas horas, cristão, você é chamado a olhar para a eternidade e colocar lá a sua esperança e dizer: Senhor, é para lá que eu vou, é lá o meu grande lugar de descanso e alegria. Isso move o seu coração para tirar a sua expectativa e esperança nas coisas dessa vida. Sabe aquela sensação de que tudo vai ficar bem quando você tiver uma casa, um carro, alguma coisa? Isso tudo vai embora diante da calamidade. Isso tudo vai embora. Quando você acha que vai ficar tudo bem quando tiver um plano de saúde, uma escola boa, isso tudo se vai na calamidade. A sua esperança na calamidade, se for nessa vida, é reduzida a zero. Somente quando nosso olhar está em Cristo, na eternidade, a gente consegue levantar pela manhã dizendo: eu ainda creio em Deus. Porque se você crê num Deus que vai te recompensar só para essa vida, de acordo com Paulo, você é o mais miserável dos homens. Não é para essa vida que nós esperamos isso tudo ser reconstruído. Não é para isso, não é para agora. A igreja vai ajudar, vai militar, vai trabalhar para amenizar o sofrimento, mas não para restaurar completamente. A gente não tem a menor utopia de achar que uma casa limpa, que uma rua limpa é a grande esperança do mundo. Não é, meu irmão. O mundo não tem que esperar uma igreja que vai restaurar a sociedade. O mundo tem que esperar um Cristo que restaura para a eternidade. Isso é completamente diferente. O grande brilho não é a igreja, o grande brilho é Cristo. O grande brilho é o Evangelho, é a palavra. Isso é o que move um coração descrente a acordar de manhã dizendo: agora eu creio que existe um Deus. A igreja ameniza o sofrimento, não resolve o sofrimento. São coisas diferentes aqui. O que resolve o sofrimento é o Evangelho. É Cristo, é a expectativa no amanhã. Qual amanhã? Que amanhã vai estar tudo limpo, tudo reconstruído? Não. Esse amanhã não. Esse amanhã vai embora com a próxima chuva, com a próxima enchente, com o próximo tornado, com a próxima crise, com a próxima doença, com a próxima o que quer que seja.
Se você acompanhou o jornal, os Estados Unidos e Irã já entraram em guerra, é outro BO para a gente resolver, meu irmão. Nem acabou o nosso aqui. Amanhã, o que a gente espera de amanhã? O que você espera da manhã, pastor? Calamidade. É melhor você acostumar com isso. Porque até chegar na cidade de Deus, estamos na cidade dos homens. Estamos num lugar onde o que nos espera, o que nos aguarda é mais tenebroso do que a gente gostaria. Mas caminhamos para um lugar onde o que nos espera é mais glorioso, mais confortante, mais prazeroso do que qualquer outra coisa que você poderia imaginar. É um contraste que a gente não é ensinado para essa terra. Você experimenta coisas que você não gostaria de experimentar e nem de viver. Eu sei, eu te entendo, eu também vivo isso. Mas você é chamado a esperar algo muito maior do que você poderia sonhar. Isso aqui é o Evangelho, tá? Qualquer coisa além disso não é o Evangelho, é a ação social. Eu não estou dizendo que a gente não vai ajudar. Parênteses aqui. Só que isso aqui é o que faz alguém que perdeu o filho acordar de manhã e dizer que Deus ainda existe. A gente pode limpar uma casa, pode comprar uma casa, pode mobiliar uma casa, só que a gente não pode trazer ninguém de volta. Por isso que aqui cessa a ação social da igreja. E aqui entra o Evangelho, a grande razão de ser da igreja. É aqui que a gente tem que abrir a nossa boca à medida que a nossa mão trabalha. A glória de quando as coisas acontecem bem e quando tudo vai bem é de Deus. E a glória de quando tudo vai mal e pode ser de alguma forma projetado um bem futuro também é de Deus. E esse bem futuro é só a eternidade. O versículo 5, ele promete uma coisa que é só na eternidade. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Que cidade é essa, pastor, que eu quero ir para lá? Eu quero ir para essa cidade aonde Deus habita no meio dela e nem terremoto, nem maremoto, nem tsunami, nem enchente, nem tempestade abala ela. Eu quero ir para essa cidade. Se você quer ir para essa cidade, há apenas uma coisa a ser feita, crer em Jesus. Mas pastor, é só isso? É só isso. Mas pastor, se eu quiser crer em Jesus, e a minha vida terrena, tem alguma bênção para a minha vida terrena? Tem várias bênçãos para a sua vida terrena. Várias bênçãos. Só que nenhuma delas se compara à grande bênção que você ganha de ser um habitante da cidade de Deus. Deus está no meio dela e ela jamais será abalada. A fé em Jesus, ela transcende o físico, o material. É lógico que essa fé não é imaterial, no sentido de que a gente não pode fazer nada, não pode optar por um mundo realista ou materialista em algum nível. Mas essa fé, ela é suficiente para a gente pensar quando tudo vai mal. E a gente tem uma cidade que não foi abalada. Pensa só, Juiz de Fora hoje está devastada. O bar praticamente destruído. Mas a cidade de Deus permanece inabalada. Aqui entra o maior contraste da sua vida. Você hoje é habitante de uma cidade que foi devastada pela chuva e pelos deslizamentos. Mas ao mesmo tempo você é habitante de uma cidade que não se abalou com isso. Já parou para pensar que a sua cidade hoje, agora, física, está devastada, mas a sua cidade no céu permanece intacta, inabalada, pronta para você morar? Mas pastor, isso vai demorar muito. Vai não, passa rápido. São poucos anos, 80, 90, se você for muito saudável, no máximo 100, 110. Isso é muito pouco tempo. Nosso sofrimento tem fim. Nosso sofrimento tem um cronômetro. Nosso sofrimento tem uma linha do tempo, de início, meio e fim. Mas pastor, então vamos matar logo de uma vez para resolver isso. Não, meu irmão, Deus tem muita coisa para você aqui agora. Enquanto isso não acontece, enquanto a cidade eterna não é colocada sobre os seus olhos, para você vislumbrar a glória dela, você é chamado ainda para vislumbrar a terrível situação da nossa. Para que você seja um vislumbre, uma fração de luz, um antigosto daqueles que ainda não conheceram essa cidade, para que você seja o grande anfitrião dela, dizendo assim: ei, vem cá, vem conhecer uma cidade que não se abala. Você é um missionário para limpar lama, para doar,
para evangelizar, em que quer que seja, mas principalmente, você é chamado a ser anfitrião de uma cidade que não se abala. Versículo 6, o salmista vai dizer que bramam as nações e os reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E o versículo 7 mostra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deixa eu ler de novo para você entender. Bramam as nações, os reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz. O que é essa expressão, Deus faz ouvir a sua voz? Isso aqui é doído às vezes. É quando Deus mostra que Ele é Deus. É quando Deus resolve ali naquele instante dar um vislumbre para o mundo e dizer assim, eu controlo, vocês não podem fazer nada. E ainda que você não tenha ouvido a voz de Deus audivelmente, essa semana você viu que quando Deus põe a mão nas coisas, o mundo se abala. Fala a verdade, o que você preparou para a sua semana passada? Acabou o culto, vamos conversar aqui, nós dois. Acabou o culto semana passada, e qual que era a sua agenda? Você tinha uma agenda aí, você tinha uma programação, e de repente Deus, Ele virou tudo. Ele bagunçou a sua vida e a minha e a da sociedade, porque Ele fez ouvir, ou Ele fez a nação conhecer quem Ele é. Mas pastor, precisava morrer tanta gente? Tem uma frase que eu acho que eu só falaria ela numa aula de escola bíblica, que não fosse gravada, para que a coisa não fosse tirada de contexto. Mas eu preciso te explicar o que um grande teólogo chamado R.C. Sproul, ele numa aula de escola bíblica, ele foi questionado por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E a resposta dele para mim é a mais dura que eu já ouvi, mas eu não consigo amenizar. Ele vai dizer o seguinte, a única coisa ruim que aconteceu com uma pessoa boa foi na cruz do Calvário. Só lá. A única vez em que alguém bom sofreu de verdade foi lá. O restante, todos foram filhos de Adão, debaixo de uma maldição chamada pecado. Portanto, todos os nossos sofrimentos são merecedores, são merecidos e são dignos de quem nós somos. Pastor, que isso? Fala isso não, porque tinha gente inocente morrendo ali. Eu tendo a tentar olhar com a sua ótica, mas eu queria te convidar a não olhar com a ótica, com a sua justiça, com o seu parâmetro humano. Olha da ótica de Deus. Um Deus que sonda corações, que conhece as intenções, que conhece o futuro, que conhece a essência, que é 100% santo e perfeito. E eu queria te convidar a comparar você com Ele e pensar, quem tem mais senso de justiça e aptidão para julgar todas as coisas? Eu acho que não somos nós. E como eu refaço a frase de Sproul, pessoas boas experimentam só coisas boas na vida. É por isso que nós sofremos às vezes. Porque nós não somos bons. E ponto final. Por isso que quando o salmista diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, ele está dizendo que mesmo diante disso tudo, nós ainda temos o Deus que promove tudo isso. O último ponto é mostrar que, de alguma forma, tudo isso que nós falamos aqui, toda essa bondade de Deus, a esperança e o consolo no meio da calamidade, essa esperança que, de alguma forma, ela é escatológica, ela é uma esperança que não está no nosso controle, Deus é soberano sobre isso. Deus é soberano sobre a calamidade. Mas você já não falou disso? Então, eu precisei falar disso porque eu falei sobre a esperança da calamidade, sobre a esperança escatológica da calamidade. Mas agora, Deus resolve rasgar a seda mesmo e fala assim, fui eu, acabou, não tem conversa mais não. Olha só, versículo 9, agora o foco é a soberania, não a bondade, consolo e nem a esperança escatológica. Versículo 8, venham contemplar as obras do Senhor. Olha que chamado perigoso. Olha como é que o salmista faz um chamado perigoso para mim e para você. Vem cá. Vamos olhar, vamos contemplar. E contemplar é fazer uma reflexão mais aprofundada. É você ter uma enxurrada de reflexão. Contemple as obras de Deus. Contempla as obras de Deus. Faça uma análise sincera, honesta e profunda.
que tem feito desolações na terra. O salmista aqui, ele acabou com a gente. Parece um convite legal. Contemplem as obras de Deus, que fez restaurar a sorte de Sião. Não, contemplem as obras de Deus, que desolou a terra. Olha só como é que o salmista ele vai num contraponto. Versículo 9, ele faz cessar as guerras, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ele está dizendo o seguinte, ele tem controle sobre tudo, tudo. Cada casa que caiu, cada tiro que foi dado na guerra, cada bomba que caiu lá no Irã, tudo isso está debaixo do controle soberano de Deus. Não há absolutamente nada na existência humana que fuja das obras do Criador e do Deus providente. Ele é o Deus que controla, que ordena, que conduz todas as coisas com a sua soberana providência. Não há absolutamente nada na terra que aconteça fora desse controle. Contemple isso, avalie, não seja nécio. Não é um Deus permissivo. Deus permitiu que isso acontecesse. Não, ele não permitiu que isso acontecesse. Permissão é de alguém que ignora o acontecimento. Ele não ignorou o acontecimento. As obras dele são o próprio acontecimento. No versículo 10, a gente tem agora o que é o grande chamado à soberania de Deus ser controlada, ou melhor dizendo, ser confrontada com a calamidade. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Calamidade humana, soberania de Deus. Você vai falar muito. Mas Deus. Aquieta-te. Quieto. Saiba que eu sou Deus. Isso é o silêncio difícil de ser feito. Diante da calamidade, diante da soberania de Deus, temos uma tensão aqui. Nesse lugar de tensão, entre a soberania de Deus e a calamidade humana, há muito o que se falar. E de repente, o que nós temos é: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. É onde Deus mostra o seu poder e a sua glória e ele diz: aquietem-se. Só que agora, ele vai dizer que ele é exaltado entre as nações e sou exaltado sobre a terra. Ou melhor dizendo, que ele é exaltado entre as nações e também sobre a terra. Ele mostra que toda essa calamidade, tudo isso que acontece, talvez os mares, as montanhas, tem o grande propósito de glorificar e de exaltar a soberania de Deus. Mas pastor, isso não faz sentido Deus escolher agir dessa forma. Eu volto a te dizer, eu sei dessas questões, nós vamos lidar com elas nos próximos domingos, mas Ele é Deus e você não, meu irmão. Você não tem condição moral, justiça própria, para julgar o que Deus faz e o que Ele não faz, e o quanto isso glorifica ou não glorifica o nome dEle. No final ele termina: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele volta e é como se ele fizesse uma grande espiral no Salmo, até o final, o cume, quando ele diz que Deus é a sua grande esperança de refúgio. Quando a gente olha lá para fora, a gente pode ter esperança em muita coisa. Esperança na igreja, esperança no governo, esperança em muita coisa. Só que todas essas camadas de esperança, elas são diluídas ou perpassadas quando a gente chega no núcleo do tempo. O tempo passa. E toda a esperança que não é Deus, o nosso refúgio, vai embora. A igreja uma hora perde força, o Estado uma hora perde recurso, e o que permanece é o poder de Deus e a sua glória. Tem uma outra frase importante também a ser dita, que talvez ajude a gente a enfrentar o sofrimento nessa hora. Deus, ele é mais glorificado em nós, como nós somos mais satisfeitos nele. John Piper dizia isso, ou diz até hoje. Numa calamidade como essa, não há satisfação, não há prazer, não há gozo. Fala a verdade, você não consegue assistir um filme normal no meio dessa calamidade. Você não consegue fazer um lanche com a sua família normal. Você não consegue viver normal. Como é que você vai fazer agora? Se satisfaça em Deus. Corra para Cristo, para o seu refúgio, meu irmão.
Essa mensagem é para te fortalecer, para você correr para o lugar certo. Você não vai correr para as suas obras. Deixa eu te explicar por que eu estou dizendo isso. No desespero da calamidade, a gente pode correr para as nossas obras, dizendo assim: a minha esperança é que eu fiz o que eu podia fazer. A gente é tentado a pensar isso depois de um dia de serviço aos próximos ou a Deus. A gente é tentado a pensar: eu doei, eu fiz o que eu podia, agora eu posso curtir minha vida em paz. Mesmo inconsciente isso vem. Você fez o que podia fazer, agora eu posso descansar agora. Tá tudo bem, eu fiz o que eu tinha que fazer. Esse não é um lugar de esperança. As suas obras não vão te dar descanso e esperança, meu irmão. O que vai te dar esperança e descanso é pensar que existe um Deus que controla tudo e todos, e Ele é o seu Deus. Tempo com Ele. Aproveite essa calamidade, e é difícil falar essa palavra, aproveite. Mas use essa calamidade para ter um avivamento na fé, meu irmão. Acorda para a vida, vamos acordar desse sono. A vida cristã não é aqui e agora. Coloque o seu olho onde ele tem que estar. Não é na casa, no carro.